Em 7 de fevereiro de 1951, o capitão Louis Lee Millet estava se aproximando da colina 180 na Coreia, quando ele e sua companhia perceberam que o inimigo estava bem acima deles. De repente, eles foram recebidos com fogo intenso de uma poderosa força chinesa e se viram vulneráveis contra a ameaça esmagadora vinda do topo da colina. Millet então teve que pensar em uma solução para evitar ser massacrado. Rapidamente esperou seus homens se agruparem, gritou ordens para que todos subissem a colina e, aos brados, mandou que preparassem suas baionetas. Os homens então seguiram as ordens de um capitão altamente respeitado, o qual havia conquistado uma vitória inesperada contra o inimigo 2 dias antes. O confronto que se seguiu se tornaria a última grande carga de baionetas na história dos Estados Unidos, ficando conhecida como a lendária Batalha da Colina da Baioneta. Bem-vindos ao Almanac Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. Antes de começar, deixe registrado o seu like. Não deixe de se inscrever em nosso canal e também ative o sininho das notificações. Com isso, você fica por dentro de todo o lançamento que nós preparamos com muito carinho para você. Se desejar, participe da nossa comunidade, torne-se um membro, nos ajude a continuar a crescer. A Guerra da Coreia foi o primeiro confronto significativo e aberto entre o mundo livre e os comunistas, tendo como período mais crítico para o comando das Nações Unidas na Coreia o período entre janeiro e julho de 1951. A propósito, se você quiser saber muito mais sobre a Guerra da Coreia, clique aqui em cima. Em setembro de 1950, o desembarque anfíbio das Nações Unidas em território coreano abalou o exército do norte. Porém, durante os meses seguintes, os chineses intercederam e interromperam os esforços da ONU e, em novembro, as forças da ONU foram forçadas a recuar depois que as forças comunistas chinesas lançaram uma intervenção militar. Uma China implacável e inabalável se envolveu com a guerra e sobrecarregou as tropas da ONU, que por sua vez foram obrigadas a procurar abrigo na Coreia do Sul e quase a abandonar a guerra, o que teria resultado em uma tomada comunista completa do país. No entanto, as forças das Nações Unidas conseguiram se reagrupar e resistir, respondendo a cada iniciativa inimiga subsequente com fogo de artilharia e ataques aéreos. Isso interrompeu o avanço comunista e conseguiu ganhar tempo suficiente para se reorganizar e aguardar o retorno do tenente-general Matthew Ridgway, que chegou, por sinal, à Coreia em 26 de dezembro de 1950 para assumir o comando do 8º Exército dos Estados Unidos. A Coreia virou prioridade. Ridgway era um general de carga pesada, com experiência no comando de unidades aerotransportadas na Segunda Guerra Mundial. Exatamente o que as tropas precisavam na época em que foi encarregado, ou seja, melhorar o moral da unidade e recuperar a ofensiva. Seu principal objetivo era focar no básico, ataque e defesa. Ele tentaria tomar terrenos elevados e, em seguida, proteger seus flancos a partir do alto contra tropas comunistas de infiltração. No dia 20 de janeiro de 1951, Ridgway emitiu uma ordem formal para a transição das atuais operações de reconhecimento, padrão mantido pela ONU até então, para uma contraofensiva deliberada. Assim nascia a Operação Thunderbolt. A operação
consistiu em uma demonstração de força projetada para descobrir as reais intenções e capacidades do inimigo no meio de uma situação ainda estrategicamente obscura e, óbvio, secundariamente também visava desalojar as forças inimigas ao sul do rio Han. A primeira fase da Operação Thunderbolt foi lançada em 25 de janeiro. No início, as forças da ONU encontraram oposição leve. Isso porque os chineses não realizaram preparativos para novas ofensivas. Os chineses mantiveram seu terreno até dia 26, quando a cidade de Sunhong foi recapturada. Porém, a resistência chinesa aumentaria gradualmente depois disso. Nos dias seguintes, a Thunderbolt se transformou em uma ofensiva em grande escala, à medida que a 25ª Divisão de Infantaria Americana avançava contra a forte resistência inimiga ao sul de Seul. Os aliados também encontraram um desafio extremo e um obstáculo natural, a famosa Colina 180. Esta encosta mantinha um ponto forte do inimigo perto de Somni, que foi protegida por determinadas forças mistas de chineses e norte-coreanos. Consequentemente, seria necessário um líder extraordinário para inspirar as forças americanas a tomá-la. Lewis Lee Millett Sr. nasceu em 15 de dezembro de 1920. Ainda no ensino médio, ele se alistou na Guarda Nacional dos Estados Unidos e, em 1940, se juntou ao Corpo Aéreo do Exército Americano, querendo participar dos combates contra a Alemanha. Porém, naquele momento, os Estados Unidos ainda não estavam envolvidos no esforço de guerra. Então Millett desertou e se juntou ao exército canadense. Ele afirmou que queria deixar o exército e ir para o Canadá, mas por uma razão diferente do que se encontra comumente por aí. As pessoas foram para o Canadá, por exemplo, durante o conflito do Vietnã para sair da guerra. Millett foi para o Canadá durante a Segunda Guerra para entrar na guerra. Em seguida, ele foi então enviado para Londres e serviu brevemente com as forças canadenses, sempre ansioso pelo combate que posteriormente iria envolver seu país natal. Quando os Estados Unidos entraram na guerra em 1941 e começaram sua campanha em 1942, Millett foi então enviado para o norte da África, onde ele participou da Operação Tocha. Lá, dirigiu um caminhão em chamas carregado de munição, levando-o para longe de seus soldados e saltando-o para a segurança pouco antes dele explodir. Mais tarde, ele derrubou um caça alemão Messerschmitt Bf 109 usando metralhadoras montadas em uma meia lagarta. Um tempo depois de ser premiado com uma estrela de prata devido às suas ações na Operação Tocha, o exército americano soube da sua deserção. Seus registros sobre esta deserção chegaram ao alto escalão, mesmo já tendo uma estrela de prata e uma estrela de bronze depois de ter servido por cerca de 6 meses na África e 6 meses na Itália, na Batalha de Salerno e na Batalha de Anzio. Mesmo assim, por causa dos registros, o exército o levou à corte marcial por deserção e o consideraram culpado. Cobraram uma multa de $52 e foi destituído de seus privilégios de licenças. Semanas depois, porém, ele foi promovido em combate para segundo-tenente. Anos depois, Millett também serviria na Guerra da Coreia. Em 5 de dezembro de 1950, o agora capitão Millett estava voando como observador a bordo de um avião Stinson L-5 Sentinel, quando, de repente, um caça americano Mustang F-51D, pilotado pelo capitão Davis, fez um pouso forçado em uma área cercada por tropas inimigas na Coreia do Norte. Quando Millett pousou na estrada perto do acidente, ele ofereceu ao piloto americano seu assento no avião L-5 e ele acabou ficando para trás, se escondendo e sendo cercado pelo inimigo até que fosse resgatado. No final de janeiro de 1951, o general Matthew Ridgway enviou a 27ª Infantaria, conhecida como Wolfhounds, para Osan em preparação para a Operação Thunderbolt. Entre eles estava a companhia do capitão Millett e uma unidade pequena com cerca de 100 homens.
A unidade de Millet não só teve que enfrentar temperaturas abaixo de zero e os entrincheirados inimigos no campo de batalha, como também contra-atacou a guerra de propaganda chinesa. De acordo com os chineses, os americanos tinham medo de baionetas e Millet ficou indignado mais tarde. Ele transmitiu uma mensagem a seus homens dizendo que aquela afirmação era uma mentira, citando como exemplo seus bisavós que lutaram na guerra civil usando baionetas o tempo todo. Millet estava liderando sua companhia através de um arrozal congelado perto de Ozan, quando as forças chinesas os atacaram em ambos os lados a partir de um cume. Percebendo que seu primeiro pelotão não conseguiu responder ao fogo e simplesmente não conseguiriam se proteger, o capitão ordenou que seus homens fixassem suas baionetas e atacassem o inimigo. Seu primeiro e segundo pelotão foram então capazes de alcançar o topo da colina com suas baionetas de aço apontadas literalmente para cima. No entanto, o cenário exigiria uma segunda carga de baioneta. A propósito, cabe aqui uma explicação nossa sobre o conceito de carga de baioneta. Os ataques maciços com uma faca presa ao fuzil ou rifle de assalto é chamado de carga de baioneta e se tornou a principal tática de infantaria durante o século XVII até o século XX. Já no século XIX, alguns estudiosos militares notavam que a maioria das cargas de baioneta não resultava em um combate corpo a corpo. Em vez disso, um lado geralmente fugia antes que a batalha real de baioneta ocorresse. O ato de calar baionetas, a fixação da baioneta na arma, tem sido relacionado principalmente ao moral no combate ante o inimigo, um sinal claro para amigos e inimigos de uma disposição para lutar e matar de perto. No dia 7 de fevereiro, a Companhia E estava se aproximando da colina 180 quando um dos soldados avistou um movimento perto de um nível superior na montanha. Em seguida, percebeu que os inimigos estavam acima deles. Em menor número e imobilizados, os americanos foram subitamente recebidos com intenso fogo de armas automáticas e antitanque por uma força comunista numericamente superior. Millet, então, tirou os tanques da estrada e ordenou que seus homens chegassem a um terreno mais alto e fixassem suas baionetas. O capitão, então, guiou seus homens para afloramentos rochosos para se proteger. E depois de garantir suas posições, ele ordenou ondas de ataque direto rumo ao alto da colina. Os soldados então atacaram o inimigo com Millet correndo à frente e desviando de granadas inimigas e amigas. O capitão conseguiu evitar 8 explosões diretas, mas a 9ª finalmente o atingiu com estilhaços, entrando então em sua canela e nas suas costas. Mesmo assim, Millet continuou a combater com a baioneta, atingindo todos os adversários à sua frente e lançando granadas em posições inimigas, enquanto encorajava seus homens a avançar. Inesperadamente, foi premiado com a Medalha de Honra por suas ações naquele dia. Apesar do fogo oposto intenso, o turbilhão de explosões e o calor do assalto corpo a corpo, Millet os levou ao topo da colina. Sua liderança destemida e coragem pessoal inspirou seus homens a invadirem a posição inimiga e usarem suas baionetas com tal letalidade que o restante do inimigo acabou fugindo em desordem. Os americanos atacaram as trincheiras inimigas e os forçaram a se retirar, e apesar de seus ferimentos, o capitão se recusou a ser evacuado até garantir aquela área. O feito na colina 180, que depois dos acontecimentos passou a ser chamado de Colina da Baioneta, foi considerado a última grande carga de baioneta da história dos Estados Unidos. Das 50 baixas inimigas naquela batalha, cerca de 20 foram causadas por baionetas. Apenas 9 vidas americanas foram perdidas. Hoje, um memorial sinaliza o local onde ocorreu a Batalha da Colina das Baionetas, no terreno da base aérea de Ozan. Millet, que serviria pela 3ª vez na Guerra do Vietnã. Quando perguntado sobre sua medalha de honra várias décadas depois, ele declarou que aquilo não era só dele, mas de uma centena de homens que estavam sob seu comando. Se não tivessem lutado ao lado de Millet, com certeza ele estaria morto, ele afirmou. Millet sabe da importância da liderança em combate, caso contrário, nenhum deles teriam acompanhado. Uma fala impactante foi sobre o princípio de aliança na tropa. Todos eles fizeram o que fizeram
porque tinham esperança de nos tornarmos um país livre. Muitas pessoas, pretos, brancos, amarelos, deram a vida para que você e eu vivêssemos livres, Millett afirmaria mais tarde. A Batalha da Colina da Baioneta é considerada até hoje o ponto de virada da Guerra da Coreia, onde os americanos e os sul-coreanos precisavam desesperadamente de uma vitória. Quando Millett foi perguntado no final de sua vida sobre o uso de baionetas para enfrentar as implacáveis forças chinesas, ele lembrou-se de um dos acontecimentos durante a batalha. Abre aspas. É meio louco andar com baionetas na guerra, sabe? Agora, eu olhando para trás e me ver gritando e dizendo tudo isso, calem suas baionetas e me sigam, isso me parece um pouco estúpido. Fecha aspas. E na descrição deste vídeo nós deixamos todas as sugestões de livros sobre esta temática disponível para compra e com desconto. Fica aqui o nosso muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.